Oi pessoal, boa noite a todos, né? Hoje nós vamos falar da estrutura e as propriedades físicas da madeira, né? Você sabe que a madeira é um material tão versátil e de beleza única, né? E traz conforto e durabilidade, quando utilizada e tratada corretamente, né? A gente tem que fazer as coisas corretas, principalmente o tratamento da madeira e a utilização correta dela. Para fazer um projeto arquitetônico, hoje é muito usado, com essas características, devemos compreender muito, saber muito o material que nós estamos usando. Nessa unidade, nesse caso nosso que nós vamos estudar agora, a gente vai conhecer a estrutura da madeira e as suas propriedades físicas, que é muito importante o engenheiro, o arquiteto saber sobre essas propriedades físicas antes de especificar esse material. E que vamos entender como escolher o tipo da madeira na construção, o tipo correto para o nosso projeto, né? Para aquilo que a gente quer. É possível notar que a madeira é um elemento amplamente usado nas estruturas há muito tempo, mas que poderia ainda mais ser explorada em projetos no Brasil, que não é tão usado quanto é usado em outros países da Europa ou dos Estados Unidos. Dentre suas diversas vantagens, a gente pode destacar por ser um dos materiais mais flexíveis, de fácil manuseio e definição de formas e dimensões. E muitas dimensões já são até mesmo padronizadas, né? Além de serem encontradas em abundância aqui no Brasil. Agora, vamos imaginar como responsável pela elaboração de um projeto. A gente é responsável por esse projeto arquitetônico de uma residência de alto padrão, por exemplo, né? Considerando que o nosso cliente, ele é meio exigente, né? Ele conhece os materiais, né? E quer a opinião da gente sobre como utilizar. Além disso, o proprietário, por exemplo, ele pode pedir para você que inclua no projeto elementos em madeira, como um telhado aparente, né? Pilares de madeiras na sala e em determinados acabamentos. Aí, pensando nisso daí, quais aspectos deverá levar em conta, né, para iniciar seu projeto? O que você tem que considerar? Quando conhecemos com profundidade as propriedades tecnológicas utilizadas nos materiais, a gente consegue passar essa confiança para o cliente, né? O cliente vai entender que a gente está sabendo, né, tudo sobre a tecnologia desses materiais, não só da madeira, como os outros materiais utilizados na construção. Oferecer uma gama de opções, né, para que ele escolha, né, o que melhor ele vai querer. Sabendo disso, qual categoria da madeira usar? Qual madeira que nós vamos usar? Qual a capacidade e resistência da madeira, né? Se a madeira é tratada, se a madeira é seca e por aí afora. Um dos aspectos mais importantes no seu relacionamento com o cliente é a satisfação no futuro, que ele vai depois com o tempo ver que o que ele queria foi atendido e ele está muito satisfeito com aquilo que pediu. Utilizar madeiras inadequadas para os esforços, a estrutura vai sofrer através dos anos alguma deformação e ele também não vai ficar contente. Além disso, é preciso pensar sobre a aparência da estrutura. Então, qual é a forma que se deseja? Ou seja, se ele quer treliçada, ou ele vai usar em vigas, em pilares, qualquer que seja, ele quer usar madeira, a gente tem que saber muito bem sobre ela. Se ela está sujeita à exposição da água, da chuva, né? Ou se ele está na parte interna da casa, temos que conhecer tudo isso daí. É fundamental, né, para elaborar um bom projeto. E quais são essas características da madeira, né? Na elaboração da concepção do projeto arquitetônico, a gente deve levar em conta alguns aspectos, dentre os quais conhecer o material com o qual está trabalhando. E isso é fundamental para que você possa
tanto oferecer uma gama de variações de uso do material ao cliente, como também saber cobrar das empresas que vão fornecer esse material a um melhor produto possível, com as características dentro daquilo que você quer. Você é contratado para elaborar um projeto arquitetônico e o proprietário vai solicitar para você que a estrutura fosse, por exemplo, executada de madeira. Dentro das funções, você deverá escolher o tipo da madeira correta para a construção que deseja, né? Verificar suas características e também certificar-se de que é fácil obtê-las. Não adianta querer um tipo de material, um tipo de madeira, que você não mais encontra no mercado, e se encontrar você vai pagar uma fortuna por isso. E existem também outras madeiras que vão atender às suas necessidades e é mais fácil de encontrá-las aqui com preço mais acessível. Os tipos de madeira são muito variados, né? Contexto que fornece a disponibilidade para o momento necessário dentro do cronograma da obra, né? Ter acesso a esse material, né? O mercado trabalha hoje com vários materiais, razão pela qual conseguir fazer a escolha correta da madeira baseada nas suas características e saber identificar se eles têm defeitos ou não para exigir qualidade do fornecedor, né? Se ele mostra para você a madeira e você fala assim, ó, essa madeira está de acordo, ou essa tem um problema, tem defeito, ela está verde, ela está úmida, e assim por diante. Conceitos sobre sistemas construtivos da madeira, né? As últimas décadas, aqui o uso da madeira como material estrutural cresceu muito, né? É possível acompanhar uma nova onda de descoberta do uso da madeira, principalmente na Europa e nos Estados Unidos da América, né? O americano gosta de fazer muita casa de madeira, né? Isso é normal lá nos Estados Unidos. O avanço na criação de novos elementos e métodos é grande e está em expansão, né? Esses métodos de fabricação, né, propriamente dito, a escolha da madeira, o tipo de corte, quando cortar, a época certa de corte de madeira e por aí vai, né? O que faz com que seu uso seja mais abrangente. O arranjo da estrutura interna desses novos produtos pode garantir excelente desempenho estrutural, que vai durar bastante tempo. Entre elas é possível citar a madeira laminada, cujo método de produção procura minimizar ou até mesmo eliminar os defeitos naturais da madeira, né? Como os nós e as fissuras, devido ao alto controle de qualidade na sua fabricação. Em muitos locais, a estrutura de madeira tem sido concebida por carpinteiros, mas isso não é o ideal. O carpinteiro vai poder saber trabalhar com a madeira, mas a gente tem que procurar pessoas que têm conhecimento e responsabilidade técnica do produto, para poder orientar vocês. E também falar sobre o dimensionamento das peças, né? Tamanho, espessura, altura, capacidade de aguentar determinadas cargas, onde ela vai ser colocada, se tem o problema da água, da chuva, né? Do tempo em si, né? Você considera que terá a mesma qualidade de segurança quando você só trabalhar com carpinteiro? Ou se você também tiver uma empresa especializada para te orientar? É complicado, né? O carpinteiro ele trabalha muito bem com a madeira, sabe trabalhar com a madeira, tem conhecimento da madeira, mas nada melhor que uma empresa que seja especializada para esses fins, né? A madeira sempre foi importante para o homem, desde a época dos primórdios aí, né? E provavelmente é o mais antigo material utilizado, né, devido à sua possibilidade e facilidade de manuseios, né? Pode-se encontrar vestígios nas construções de madeiras de todos os lugares do mundo, né? Há milhares de anos usando isso daí. Pois há registro de uso desses primórdios da civilização, né? Puxa vida. O homem, à medida que foi surgindo na civilização, ele foi procurando um jeito de se assegurar da chuva, da friagem, tudo fazendo as suas casinhas lá de madeira. Ou iam morar muito, né, em grutas e em outras coisas mais aí.
Durante séculos, antes da era do concreto armado, né, a madeira era um dos principais materiais empregados na construção civil. No Brasil, a sua aplicação mais comum é em coberturas, né, de telhado, fazendas treliças, né, como é o caso de telhados residenciais, industriais, comerciais e rurais. E também em elementos usados na fase de escoramento, por exemplo, quando você usa aqueles ponteletes de eucalipto empregados para o cimbramento das estruturas de concreto. Ou você pode lá, quando você está concretando uma laje, concretando uma viga, você vai e escora com esses materiais, né? Com esses pontaletes de eucalipto, né? Até ocorrer a cura do concreto. Observa-se que o uso crescente em componentes para edificação como portas, painéis divisórios, lambris, pisos, revestimento em paredes, etc., é uma forma de utilização que podemos ver até os dias atuais ocorrer nos países frios, né? Graças às suas características de bom isolamento térmico. Uma casa de madeira é mais quente que uma casa de tijolinho comum, de bloco. Os Estados Unidos, ou outros países da Europa e Japão, têm a madeira como um elemento fundamental na construção das suas casas. Antes de observarmos mais a fundo as madeiras utilizadas na construção civil, devemos conhecer um pouco de sua formação estrutural, né? As árvores produtoras de madeira para a construção são do tipo exogênicas, que crescem pela adição de camadas externas, ou seja, de dentro para fora, sob cascas, conforme aqui vocês podem ver essa figura aqui. Essa figura 1.1, que é uma seção transversal de um tronco de madeira. Então você vai ter a casca, você vai ter uma região chamada albumo, você vai ter os câmbios, né? O cerne, que é o mais utilizado, a medula, que é o início de tudo, os raios, né? E também anéis de crescimento anuais. Ou seja, cada raio desse, cada anel desse, ele vai dizendo o tempo que ele tem, né? Já, se você for considerar, por exemplo, o cerne é a parte que é mais durável. Já a madeira do arbuno é a mais sensível à decomposição por fungos, mas por outro lado ela aceita a penetração de agentes protetores como o corão. Os troncos das árvores crescem pela adição desses anéis, como eu falei agora há pouco, em volta da sua medula, né? E é assim que você até determina o tempo dela. Devido à sua formação natural, a madeira apresenta uma grande quantidade de defeitos, né? Essas irregularidades alteram seu desempenho e podem prejudicar sua resistência ou a sua durabilidade. Como suas peças virem a apresentar nós, imperfeições, de onde se originam os galhos, por exemplo, e nos locais onde isso ocorre, as fibras sofrem um desvio de direção, não tem um alinhamento propriamente dito. E também podem surgir fissuras aí, aberturas em razão da secagem. Quando você soca, tá secando, a madeira pode apresentar nessas regiões trincas, fissuras, prejudicando a qualidade e resistência desse material. O encurvamento do tronco durante seu crescimento altera o alinhamento das fibras, podendo influenciar na resistência, além de inúmeras outras deformidades. Por exemplo, abaulamento, arqueadura e etc. Para que possamos fazer um bom aproveitamento, tanto estético quanto sustentável, é natural, devemos conhecer o tipo de madeira de construção disponível no mercado, né? E saber que elas são classificadas em duas categorias. Ela é classificada nas maciças e industrializadas. Essas duas categorias, elas possuem também subdivisões, que são, no caso das madeiras maciças,
Ela é dividida em brutas ou roliças, falquejada ou serrada. No caso das madeiras industrializadas, são as compensadas, as laminadas, coladas, as recompostas e etc. No caso do primeiro caso de madeiras maciças, as madeiras roliças. A madeira bruta ou roliça é empregada em forma de tronco. Após a década de 1960, o Brasil começou a utilizar esse gênero das madeiras do tipo pinos e do eucalipto no seu programa de reflorestamento, e até hoje elas são amplamente empregadas na construção civil, porque elas são reflorestadas e você então encontra com maior facilidade no mercado. Entretanto, possui durabilidade natural que varia de baixa a moderada, não é a vida inteira, principalmente o pinus, né? Seu uso mais frequente ocorre na construção provisórias, conforme você pode ver aqui na figura 1.2, como escoramento de estacas, pontes e etc., lajes e tudo mais, né? No caso do eucalipto, por exemplo, o cerne é impermeável ao tratamento preservativo e pode ser deteriorados por outros organismos como cupim e etc. mais, né? Em contato com o solo, em caso de condições extremas, né? As árvores, quando utilizadas na forma bruta, devem ser abatidas na época da seca, devido ao menor teor de umidade dentro do tronco, né? Retira-se a casca e o tronco deve secar em local arejado e protegido do sol. Não pode ficar batendo o sol direto nela, que ela vai se deformar, né? Veja aqui a figura 1.2, o uso do eucalipto na forma bruta para escoramento de vigas, assim como pode escorar lajes e outras coisas mais. As madeiras que não são secadas corretamente, elas apresentam rachaduras nas suas extremidades. Isso também ocorre porque a evaporação nas extremidades é mais rápida, né? A evaporação dessa umidade que existe dentro dela quando ela está secando, pois suas fibras longitudinais estão abertas. Quando seu uso não é provisório, recomenda-se revestir as seções de corte com alcatrão ou outro impermeabilizante que retarde a evaporação, né, da água lá. A madeira, na forma bruta, deve ser empregada quando estiver em condições meio seca ou seca ao ar. A madeira falquejada é adquirida em troncos por cortes com machado. Se o tronco possui dimensões grandes, pode-se obter seções de até 30 por 30 centímetros, ou até mesmo, dependendo de você encontrar, 60 por 60, que é difícil, né? Ocorrem algumas perdas de tronco no corte das partes laterais, né? Quando você tira a casca, aquele negócio todo, diminui essa seção. Geralmente é mais utilizada em estacas, cortinas cravadas, pontes e etc. A madeira serrada, preferencialmente, deve ser abatida ao atingir a maturidade dela, isto é, quando o cerne ocupa a maior porcentagem do tronco, e então ela será de melhor qualidade. Esse tempo varia conforme a espécie, podendo chegar até 100 anos para adquirir essa cerne bom, tamanho grande, e seu comprimento final é determinado durante o abate. O corte do tronco em peças deve ocorrer o mais rápido possível após a árvore ser cortada, para que não ocorra defeitos devido à secagem da madeira. Os troncos são cortados em serras especiais de fita contínua, nas espessuras desejadas, em lâminas paralelas. Tais espessuras procuram obedecer, em geral, as dimensões padronizadas. Aqui no comércio nosso, no mercado, nós vamos encontrar
determinadas medidas padronizadas. Então, pessoal, por enquanto é isso. Nós vamos continuar falando das características e propriedades da madeira na próxima aula. Tá? Boa noite a todos.